Bem, alunos, agora vamos fazer a otimização de uma função de uma única variável independente, mas uma função polinomial de terceiro grau. Isso eu não expliquei ainda. Os passos são os mesmos que eu expliquei nos vídeos anteriores, porém vai ter uma pequena diferença, porque agora nós vamos ter dois valores de x que vai levar aos pontos estacionários da função. Então, você vai ter dois pontos estacionários na função, tá? Então, nós vamos ter que verificar esses pontos, né, para cada um dos x, se é máximo, mínimo e flexão. Então, enfim, sempre que tiver uma função de terceiro grau, você já sabe que vai ter dois valores de x e dois pontos estacionários. Dois valores de x, cada um deles vai te levar a um ponto estacionário. Sempre. E saiba que você vai ter que usar a regra, uma fórmula de Bhaskara, para encontrar esses valores de x. Para resolver uma equação de segundo grau, você precisa de Bhaskara, certo? Se tiver todos os termos. Então, bora lá. Então, eu peguei a função da lista, o exercício 2, letra B, temos essa função de terceiro grau, ó, o maior expoente do x é o 3, por isso que diz uma função polinomial de terceiro grau, tá? Então, condição de primeira ordem para otimizar a função, eu falei para vocês, ó, o primeiro passinho é derivar a função. Então, deriva essa função aqui, ó, vai dar derivada de menos 2x ao cubo dá menos 6x ao quadrado, derivada de 15x ao quadrado dá 30x, regra do expoente, né? Derivadinha simples demais. Menos 36 dá menos 36, 27 dá zero, que é o termo constante. Então, você tem que saber essas derivadas. É a derivada mais simples de todas. Nós vimos outras regras um pouquinho mais complexas. Não dá para ser... Tem que saber isso daí. Bom, segundo passo, eu falei, uma vez que você fez a derivada, você iguala a zero. Por quê? Você quer encontrar quais os valores de x onde a taxa de variação da função é zero, porque naqueles pontos, ou é ponto de máximo ou mínimo ou ponto de inflexão. Tá? Lembrando aqui que nas aulas anteriores, todo ponto de máximo e mínimo é um ponto de inflexão, mas nem todo ponto de inflexão é máximo e mínimo. Tá? Então, lembra na aula passada que eu falei que quando eu me referi ao ponto de inflexão, é aquele ponto em que a função está crescendo e muda a sua forma de crescer. Ou então ela está caindo, muda a sua forma de cair, mas continua caindo. Tá? Ou está crescendo, continua crescendo, só que muda a sua forma. Tá? Quando for ponto de máximo e mínimo, eu falo ponto de máximo e ponto de mínimo. Bem, então tem que encontrar as raízes, né? Raízes é os valores de x, né, que vai tornar essa equação aqui igual a zero. Então, numa função de segundo grau, vão ter sempre dois valores possíveis. Então, como eu encontro isso daí? Eu encontro pela regra de Bhaskara, que a gente aprendeu lá na sexta, sétima série, do ensino fundamental. Então, tem que usar sempre a fórmula de Bhaskara, professor? Sim. A não ser, às vezes, que estiver faltando um termo aqui, né, que a função porque, veja, a função é de terceiro grau, caiu para uma de segundo grau aqui, ó, tem que usar sempre a fórmula de Bhaskara para achar esses valores de x, né, que vai te tornar esse lado da equação igual a zero. Se tiver faltando algum desses termos, por exemplo, o termo linear aqui, né, o primeiro grau, dá para você resolver sem fórmula de Bhaskara. Mas eu não vou ensinar isso aqui, tá? Mas é possível. Agora, se tiver todos os termos, né, o x ao quadrado, x elevado a 1 e esse último termo aqui, aí já fica um pouquinho mais difícil, tá bem? Então vamos lá. Então a melhor maneira é você usar sempre a fórmula de Bhaskara. Se tiver faltando algum desses termos, o que você faz é onde ele não tiver, você coloca zero aqui no respectivo, na respectiva letrinha. Então vamos lembrar. A letra A aqui da fórmula é sempre o termo que está multiplicando o x elevado ao quadrado. Então no nosso exemplo é o menos 6. Então onde tiver A na fórmula, você põe menos 6. O termo B da fórmula é sempre onde está multiplicando o x elevado a 1, que aqui no nosso caso é o 30. E o termo C é o que está sozinho, é o termo constante. Tá? Então, substituindo na fórmula aí, eu tenho isso. Bom, se eu resolver essa fórmula de Bhaskara, eu sugiro sempre que você coloca os valores dentro do parênteses. Para quê? Para você não errar sinal. Tá? Então, por exemplo, aqui no primeiro, ó, o B é 30, certo? Então, eu coloquei 30 aqui, ó, no lugar do B. Se fosse menos 30 aqui, aqui em cima, ia pôr menos 30. Ia ter menos lá de fora, com menos aqui de dentro, e depois ia ficar mais. Menos com menos, mais. Tá? Então, você coloca para não errar. Mesma coisa aqui dentro.
Então, resolvendo essa fórmula de Bhaskara, você vai ter aqui 30 elevado ao quadrado 900, 6 vezes 4, 24, vezes 36, 864, menos com menos em multiplicação fica mais com menos fica menos, tá? Então fica menos. E aqui embaixo, 2 vezes 6, 12, mais com menos, menos. Então temos isso daí. Então vai ter raiz quadrada de 36, né? Bom, então vou ter raiz quadrada de 36 é 6. Então vai ter menos 30 mais ou menos raiz de 6 dividido por menos 12. Tá bem? Então veja, eu vou ter dois valores. Um quando for mais 6, que eu considero aqui, outro quando for menos. Então eu vou ter dois valores de x. Né? No primeiro caso aqui, vou colocar mais 6. Então vai ficar menos 30 mais 6 dividido por menos 12. Então vai dar menos 24 dividido por menos 12 vai dar 2. Menos do numerador com menos do denominador. Em divisão, menos com menos fica mais, certo? Então, x igual a 2. E embaixo, menos 30 com menos 6, né? Menos 6. Dividido por menos 12. Então, eu tenho menos 36 dividido por menos 12. Então, vai dar 3. Menos do numerador com menos do denominador fica mais, né? Em divisão, menos com menos fica mais. Então, tenho 2x, x igual a 2 e x igual a 3. Então, o que são eles? São os valores de x que vão me levar aos pontos estacionários. E esse ponto estacionário pode ser o valor de mínimo, o valor de máximo ou o ponto de inflexão da função. E como que eu faço para saber? Lembra que nós vamos para a condição de segunda ordem. E na condição de segunda ordem eu vejo o sinal da derivada em cada um desses pontos. Eu quero saber se a segunda derivada nesses pontos vai ser o sinal positivo ou negativo ou zero. Então, eu chamei de terceiro passo, lembra lá no vídeo anterior? Né? Isso aqui. Então, eu vou fazer a segunda derivada dessa função, que é a derivada da primeira derivada aqui. Ó. Então, vai ser menos x ao quadrado, a derivada dela vai dar menos 12x. Derivada de 30x vai dar 30, e a derivada do termo menos 36 é zero. Então, a segunda derivada é isso. Então, veja que aqui, ao contrário do vídeo anterior, que eu expliquei a otimização de função de segundo grau, aqui a função era elevada a 2 maior expoente, no vídeo anterior. Quando eu faço a segunda derivada, eu tenho um x aqui, então o sinal dela vai depender do valor do x aqui. Então, eu vou testar qual o sinal dela em cada um desses x que eu encontrei no passo 2. Então, é isso que eu vou fazer. Então, veja, eu substituí nessa segunda derivada o x2 aqui, ó. Então, vai ficar menos 12 vezes 2 mais 30. Então, vai dar 6. Menos 24 com mais 30, 6. Então, ora, se a segunda derivada dessa função no x igual a 2 é 6, ela é maior que zero. A segunda derivada, o sinal dela é maior que zero. Isso significa que o x2, x quando é 2, vai me levar ao ponto mínimo da função, o menor valor da função. Agora eu testo o outro x também, na segunda derivada. Então, substituir aqui, ó, a segunda derivada vai dar menos 36 com mais 30, menos 6. Então, ora, menos 6 é negativo. Então, o sinal da segunda derivada é menor que zero. E eu expliquei lá nos vídeos anteriores, quando o sinal da segunda derivada for menor que zero, você vai estar no ponto de máximo da função. Então, significa que o x, quando o x é 3, ele vai levar a função ao valor que vai ser o máximo dela. Tá bem? Então, agora, a segunda derivada serve só para eu ver o sinal dela. Ó. Tá bem? Só o sinal. Quero saber o sinal dela no ponto de cada x. Só isso, para saber se é máximo ou mínimo de inflexão. Bom, aí, por fim, eu quero saber qual o valor da função nesses pontos. Eu chamei de quarto passo. Aí eu pego a função no quarto passo, a função original, a primeira lá, ó, certo? E substituo o x nesse ponto. Então, ó, vou substituir aqui nessa função o x2 aqui dentro e também o x3, né? Então, quando o x é 2, eu coloquei aqui dentro, se eu resolver isso daqui, vai dar menos 1. Então, o resultado aqui dessa resolução é menos 1. Então, eu estou falando, ó, quando o x for 2, o valor da função vai ser menos 1. E eu sei, pelo sinal da segunda derivada, tá, que é um ponto mínimo da função, é o menor valor da função. Certo? E no caso aqui, x igual a 3,
a função vai ser zero. Então, eu sei que quando x é 3, o valor da função é zero. E é o maior valor da função, o ponto de máximo da função, porque a segunda derivada nesse ponto deu um valor negativo, a segunda derivada. Bom, então vamos ver agora no gráfico como que fica isso daí. Então, aqui está o gráfico dessa função. Então, veja que quando o x é 2, está mais ou menos aqui o x2, né? O valor da função, ó, dá menos 1. Então, ele está um pouquinho menor que o zero aqui, menos 1. Então, visualmente, você não consegue verificar aqui. Lá no software, você vem com o ponteiro e acha. Né? Mas é isso mesmo, x é 2, o valor é menos 1. É o ponto mínimo da função. Só que você poderia falar, professor, mas a função continua caindo para cá, ó. Aqui, a partir daqui, ó, aqui ela não está caindo, né? Ela até sobe um pouquinho, mas aqui ela já começa a cair. Sim, só que por essa técnica você não vai conseguir achar esses valores, porque você só acha o ponto de mínimo onde há uma mudança da curva, né? A inflexão da curva. E aqui para baixo não vai ter, então você não acha o mínimo global. Então tem x aqui, na verdade, que vai te levar ao mínimo da função, mas você não consegue achar porque não vai ter um ponto que ela muda a forma dela como tá, ela volta a crescer, né, por exemplo. Então você não consegue achar. Então você acha um mínimo local, não global. E quando o x é 3, ó, o 3 está mais ou menos aqui. Você vai achar o ponto máximo da função, que é zero. Esse pontinho aqui, mais ou menos, ó. Máximo é zero. Então, quando o x é 3, o valor da função é zero, é o ponto máximo. Mas existe, você está vendo aqui visualmente, que outros pontos, outros valores de x aqui à esquerda, que te leva a valores maior da função. Só que por essa técnica de otimização você não vai encontrá-lo, porque não tem a curva tem que mudar de formato, né? Tem que ter uma inflexão para você poder encontrá-lo. Então você encontrou o ponto de máximo local também. Então nós conseguimos o ponto de mínimo e máximo local, mas não global, porque o global que a gente não vai conseguir encontrar nesses casos, tá bem? Então eu vou dar agora no próximo vídeo um outro exemplo de uma função de terceiro grau, só que aplicada a um caso de economia, de uma função de produção, tá bem? Então bora lá ver o próximo vídeo.